Isso, agora tá gravando. Agora deu certo. Apareceu. Boa noite. Gente, é uma alegria muito grande eu ter juntado vocês três, que são pessoas muito queridas, que além de alunos, enfim, são pessoas que moram realmente no meu coração, e eu quis fazer essa combinação, porque justamente por conhecê-los tão bem, eu acho que vai sair muita coisa legal daqui, porque vocês sempre estão abertos a ouvir, e a partir desse conteúdo que o outro está passando, eu tenho certeza que vocês vão criar muito conteúdo novo que pode ser compartilhado a partir desse vídeo que a gente vai fazer. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um de vocês, tá? Começar aqui pela Isadora Dutra. Isa é minha aluna já há, vamos falar, né? 10 anos. E foi uma pessoa que me fez se desenvolver muito nessa área de criatividade. Ela me incentivou em vários momentos, através de viagens e principalmente através das conversas, que era a nossa amizade era baseada na filosofia mesmo, de falar sobre tudo, sobre todos os acontecimentos, um pouquinho antes da aula, né, das aulas que a gente fazia, a gente ficava muito conversando, tomando um chai, e hoje eu estava pensando sobre isso, assim, falei, gente, olha, ela realmente foi uma professora para mim e continua sendo, né, a gente está aí, eu estou com um projeto novo e ela tá por trás disso. Não vou falar qual que é o projeto aí, mas vocês sabem qual é. E tá ficando muito legal. E ela respeitando a minha forma de ser, que é isso, é o meu jeitinho, né, de ser bem autêntica e descontraída na fala. Ela quis que eu manteve exatamente esse formato nesse nosso trabalho, enfim, que em breve eu vou divulgar. E a Isa, ela tem pós-doutorado lá na França, em literatura, já escreveu livro, tem um segundo no forno aí, né? O primeiro livro se chama Campo Minado, é um conto, que inclusive tem um conto de uma história que eu, sei lá quantos anos atrás falei, dando uma historinha do meu avô, e quando eu vi o livro pronto, eu falei, gente, ela se inspirou na minha história e colocou no livro, achei genial. E o segundo é o Cíclope Míope, isso, né? Ciclope Míope. Tá. E atualmente ela tá aí trabalhando com... Isa, fala um pouquinho para mim, que eu não tô achando aqui. Eu voltei para Porto Alegre depois de 7 anos morando em Curitiba e dando aula em universidades de Curitiba na área de comunicação e literatura. Que a minha graduação é em jornalismo, mas a especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado em letras, em teoria da literatura. Então, depois dessa formação, passei a atuar como professora nas universidades, dando aula de literatura. E voltei para Porto Alegre para passar um período de 2 anos como professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha área era literatura portuguesa. E agora eu estou no Instituto Maria de Norá, em Porto Alegre, coordenando um dos setores do IMADIM, que desenvolve projetos literários, né, envolvendo literatura para o público adulto. Então, Isso, isso. exatamente. Eu vou contar bem brevemente assim, um pouquinho do trabalho que nós já fizemos juntas, né? Que foi um módulo de aprofundamento filosófico, que foi assim feito só especialmente para ela. E desse encontro, que durou 6 meses, a gente elaborou um conteúdo tão bom que fizemos aí, trouxemos a prática do método de Rose como ferramenta de criatividade. Gerou um conteúdo muito incrível que depois eu posso compartilhar, e que foi compartilhado com o professor De Rose, e ele pediu autorização, inclusive, para usar esse material para a formação profissional de novos instrutores.
e a gente deu palestra na FENAC sobre o tema, né? E fizemos na escola muita coisa também ligado a esse tema, palestras, fizemos um gourmet, né, que falava da minha viagem para Florença, e a gente sempre falando de criatividade nessas conversas, trazendo imagens, enfim. É uma pessoa que colabora bastante para que as pessoas se inspirem, né, assim, nesses exemplos, para também trabalharem a sua criatividade, tá, Isa? Então, muito obrigada, assim, por estar tantos anos, assim, junto comigo, ser uma amiga tão leal e uma aluna Obrigada muito... a você. Tá, vamos lá. A Clarice, vocês perceberam pelo sotaque, que é uma mineirinha muito simpática, assim como todo mineiro, né? Também ela mora na Carolina do Norte. E você tá de blusinha, inclusive, não tá nevando hoje aí? Não tá nevando, Não tá não nevando. tá. Tem previsão para essa semana, mas hoje não tá. Então tá. Hoje tá mais. Hoje só tá fresquinho, tá 5 graus. Tá igual Curitiba. E a Clarice, ela tem também, ela deixa eu pegar o currículo aqui, eu fiz um resumo aqui, que o dela era tão grande, falei, não tem como ler tudo isso. Mas ela, por coincidência, também é formada em letras, né? Ela é mestre, doutora em estudos linguísticos pela Universidade de Minas Gerais. Fez, né, o doutorado dela em Londres. Qual é a universidade mesmo? É a Universidade de Londres, chama University College London. Tá. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado, né, pela mesma faculdade, né, que ela está nesse sistema desde 2016. As publicações têm foco nos temas semiótica, designer e multimodalidade, ensino, identidade e materiais didáticos. É isso, né? Esqueci alguma coisa importante? Não, é isso aí. Fiz um resumão, tá, gente? E Clarice faz aula comigo há 1 ano e meio, acho. A gente se conheceu em maio de 2019, né? E desde então não parou. Então vai fazer 2 anos, meu, agora, 2 maio desse anos, ano. encontrando online. Nós nos conhecemos lá num resort que eu dava aula, em Natal, no Wish. E fez quase todos os dias, né? Todo dia que teve eu fiz, não matei nenhum. Sim, e desde então a gente criou essa simpatia uma pela outra, estamos juntas aí também, da mesma forma como a Isa, desenvolvendo algumas ideias aí que possam contribuir. E Diego, eu não vou falar quantos anos a gente se conhece, tipo, mas perto de mais de 10 anos, né? E eu comecei a praticar o método, ele era aluno também ainda na época, e eu lembro que ele tinha uma empresa que trabalhava com produtos, desenvolvia produtos ecológicos e sustentáveis. Depois eu queria que você falasse dessa diferença, que acho que muita gente não sabe, né? Qual é a diferença de ecológico e sustentável num produto. E até na época fui atrás dele para a gente desenvolver um produto para a escola e tal, que ainda está no forno, ainda não desisti dessa ideia. E atualmente ele tem um coworking, que é incrível, gente. Se vocês forem para Curitiba, visite o coworking dele, que ele visitem, vão lá trabalhar um pouquinho, conhecê-lo A pessoalmente. Isadora já veio aqui uma vez, ela estava me contando agora com o Diego, antes de vir embora, eu cheguei a visitar. É mesmo? Legal. Muito bom. Não, só Qual é o nome do coworking? Eu acho que você não vai entender direito o nome do coworking, Clarice, porque ele se chama O Penal. E é um nome bem regional. Porque o penal é onde você guarda as penas, que são as originárias canetas. E aqui em Curitiba, tradicionalmente, a gente chama penal do estojo para colocar caneta, né? Então, eu queria colocar um nome mais regional, assim.
E a gente brinca até, assim, essas penas que já voaram nos ares da criatividade, agora nas mãos de suas realizações. Que Então, legal, nossa, muito bacana, muito storytelling significativo o nome. é um pouco do propósito que a gente está em serviço, Que né, legal, do muito legal. espaço. Tá? E também desenvolve sites, está por trás de vários projetos, assim, que acho que se eu for citar todos, né, depois, Diego, em algum momento, se quiser falar, assim, acho que é legal também até para divulgar o seu trabalho, né, para a gente ficar sabendo, porque se a gente não fala, ninguém sabe, né? É melhor que você fale isso. Mas assim, dentre os trabalhos que ele já fez, que são bem relevantes, algumas exposições desses produtos sustentáveis no exterior, na Europa, como Salão Internacional de Milão, o Museu da Casa Brasileira em Tóquio, na Alemanha, enfim, vai Nova Tem o York, MoMA, não tem? Tem o o MoMA de Nova MoMA, York? Nova York, é desenvolvedor sistêmico pela Federal, trabalha com projetos de valor ao mundo e se move pela sustentabilidade. E muita coisa, né? E aí até vou fazer o link, né, dessa cabecinha do Diego com um pouco falando um pouco de mim, assim, né? Por que eu me interesso tanto por esse assunto? Eu tive uma experiência pouco tempo atrás, trabalhando como gestora da área de lazer, recreação e lazer, num resort em Natal, né? Um resort 5 estrelas. E aí eu fazia, então, toda a montagem, cenário, atividade, principalmente para as crianças. Então, chegava Halloween, Dia das Crianças, eu fazia todo o projeto, chamava a turminha para ajudar a desenvolver a ideia. E aí eu tive o feedback, né, de uma diretora geral, que estava interina na época. Ela veio me dar o feedback que ela estava impressionada com a minha criatividade. Eu criativa? Tipo, você gasta muito pouco e você faz muita coisa, né? Que eu entendo que, assim, criatividade está ligada à sustentabilidade, né? Quanto menos material você usar, melhor, né? Tipo, tem que economizar, porque eu tinha um dinheirinho, uma cota, sabe, para usar, então também ficava economizando e tudo, mas sempre pensando em usar, assim, materiais ecológicos, até para a gente difundir mais essa ideia, que eu acho que é muito importante. E aí até a Natália Dalla, ela é a atual gestora do Wish Bahia, né? Uma menina super nova, assim, ela tem 27 anos e já está nesse cargo, assim, vem com tudo, né? É uma característica desse pessoal mais novo, assim, que é muito desenrolado, como é um termo que usam no Nordeste, muito criativo, muito que tem trabalho ali, boas relações, é uma combinação bem interessante, né? Dessa turminha nova que desbanca aí um antigo modelo, né? Daquele gestor quadrado, que não é muito mal-humorado, de repente não conversa, não se comunica muito bem com a equipe, tá? E aí, então, é isso. Eu acho que eu fiz aí uma apresentação bem prática de quem são vocês. Eu, em algum momento, vou estar fazendo perguntas, mas não vou ficar interferindo muito, porque eu não sou expert nisso, né? Então, eu tô com algumas perguntas de algumas pessoas que me trouxeram, e daí eu vou, em algum momento, soltá-las, ok? E é isso, com vocês, então. Eu quero começar perguntando o que é criatividade para cada um de vocês, né? Dentro do ponto de vista do que vocês já trabalharam, o que é criatividade? O que é criatividade? Acho que é uma habilidade da inteligência, né? Talvez um conjunto de habilidades assim que nos permite não só resolver problemas, mas também conhecer, alcançar, compreender aquilo que nos rodeia. Acho que a criatividade também faz parte desse processo de Perfeito. conhecimento. Perfeito, Isa, que é muito dessas características que são necessárias mesmo para esse mundo de muita falta de tempo, né? Que você às vezes é deparado com um problema muito grande, você tem que agir rápido
resolver, né? Que tem a ver, então, com esse perfil do novo gestor que eu estava citando. Ah, sim, daí Né? esse alto valor da criatividade agora. Uhum. Legal. Vai lá. Eu gosto de imaginar, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu faço alguns guias de criatividade pela emoção, criatividade integral, eu trabalho algumas dinâmicas para entrar assim no processo criativo, e dentro disso tem um exercício bem bacana assim que eu faço com os alunos, e eles vão perguntar na rua o que é criatividade. Eles saem com a pranchetinha e vão abordando pessoas aleatórias, e eles vão perguntando o que é criatividade para eles. E é muito gostoso perceber assim que, seja no meio profissional, seja no meio acadêmico, seja no meio de criação, a criatividade não tem uma definição, né? Ela não é definida, assim, ela não é ela não é um consenso, mas ela é uma vibração em que todos sabem, olha, isso daqui pertence à criatividade, isso daqui não, isso daqui talvez não pertença. E eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar, eu gosto de, eu vibro com a verdade que a criatividade é um ser vivo, e ela é um ser vivo múltiplo, diverso, que ela aprende cada dia mais coisas novas que ela pode ser, e ela tem horizontes completamente, digamos, infinitos, assim. Ela tem vários apontamentos para o infinito, e ela tem vários acessos incríveis para emoções diferentes, para realizações diferentes, para contextos diferentes, para conteúdos diferentes, para conhecimentos diferentes, para matérias-primas diferentes. Então, a criatividade é um ser que eu enalteço, assim, eu fico tão feliz de poder conversar com ela, porque ela me enche de inspiração, e ela me enche de vontade de ver coisas novas, de ter essa curiosidade da vida. Então, eu posso dizer assim, me enche de felicidade. Mais ou menos por aí. Legal. Clarice? Estava anotando aqui também para. É, Eu acho que vou me repetir um pouco aqui do que eu falei para a Letícia, que como eu venho dos estudos linguísticos, eu tenho que voltar para a língua, não tem jeito, né? Do que é criatividade, né? Se você pegar a etimologia da palavra, que ela vem do latim crescere, então eu acho que criatividade é esse processo de... Concordo com tudo que o Diego falou, eu concordo com tudo que a Isadora falou, estou tentando, assim, para acrescentar, eu acho que é o processo de você crescer, de você aumentar e de você superar, né? Toda vez que a gente cria, que a gente consegue criar, é um processo de superação, mesmo que seja algo pequeno. Por isso que quando as crianças... Por isso que o tédio é importante para as crianças, e hoje a gente precisa batalhar por isso muito mais, porque quando a criança está sem nada para fazer, que ela não está acostumada, a geração de hoje não está acostumada a ficar sem nada para fazer, eu tenho muitos sobrinhos e sobrinhas, né? Ficam assim, não tem nada para fazer, que saco. E eu sempre falava com minhas irmãs, aguarde, deixa ficar no tédio, você vai ver sol. Aí, daí 10, 15 minutos, você tá vendo brincando sozinho, recortou um papel lá, pegou um rolinho de papel higiênico, aí começa a falar sozinho, começa a brincar, porque o tédio vai levar ela se descobrir, brincar sozinha. E isso é muito importante para ela. Se toda hora que ela tiver a demanda você ficar dando, toma o tablet, toma o livrinho, toma não sei o quê, toda hora você der a solução, ela não vai conseguir esse processo de superação. É um processo de superação. Então, você vê, ela estava entediada, estava demandando a nossa atenção, e eu ficava, deixa, não se abale, deixa ela ficar entediada um pouquinho. E aí ela consegue brincar sozinha e se divertir sozinha, né? Não que a todo tempo tem que ser desse jeito só, mas precisa desses momentos, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa superação mesmo, o processo da gente se superar. Toda vez que a gente supera um obstáculo, a gente criou, né? A gente
veio, igual você no elevador presa, né? O porteiro veio, abriu um pouquinho, jogou um ventilador, ele não estava jogando mais oxigênio lá dentro. Era para te dar a impressão de que o ar estava circulando, para você não ficar claustrofóbica, né? Então, foi um ato de superação que resultou num ato criativo ali, né? Então, eu acho que a criatividade é isso, é o crescer, é o aumentar e é o se superar em processo, né? Ok. Você deu aí abertura para uma das perguntas que eu ia fazer. Esse comentário da Clarice me lembra uma coisa importante, essa ideia de superação, e o Diego falou em vontade, né? Porque sim, tem que haver essa motivação também, a criatividade como processo, né? O processo de criar algo, ele exige assim do sujeito esse engajamento emocional também, né? Essa motivação, a vontade. E a superação, eu acho muito interessante esse ponto também, porque alguns autores na área da psicologia falam muito que talvez... Porque há uma grande preocupação, às vezes, assim, essa mentalidade muito prática, e todo mundo já quer logo saber o que fazer para ser mais criativo, né? E às vezes não é tanto fazer alguma coisa, é esperar, é dar chance ao tédio, ou simplesmente desbloquear a criatividade. E talvez o maior bloqueador da criatividade seja o medo, né? O medo é algo a ser superado para a gente ser criativo. Medo da falha, medo do erro, medo do julgamento dos outros. Né? O medo é algo inevitavelmente necessário de ser superado no processo de criatividade. Exato. A palavra superação me fez lembrar dessa ideia. Eu acho que outro bloqueador é o excesso, né? Esse excesso de coisas, de toda hora de formação e tal. Então, a gente vive muito... A gente tem a impressão de que na nossa época de alunos de colégio e tudo, a gente aprendia mais, ou que a gente sente uma coisa meio que a geração de hoje está meio que emburrecendo, não me entendam mal, mas assim, porque fica nesse copia-cola e fala assim, você não consegue fazer sem o plágio, você não consegue, né? O que acontece? Eu acho que é muito do excesso, e aí o excesso impede a gente da gente processar, da gente refletir, né? Então, quando a gente tinha que procurar na Barça, não que a Barça era melhor do que a internet, não é isso, mas porque a gente tinha que parar o que estava fazendo, ir lá na Barça, a Barça não tinha nenhum outro estímulo, mas não aparecia tinha Ctrl+C, não Ctrl+V, né? Não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, minimamente. Eu lembro da minha mãe ditando para mim, nos papel ao máximo, ficar lá fazendo as pesquisas das coisas. Eu queria uma figura, eu tinha que desenhar, eu tinha que... Não tinha, xerox colorido era caríssimo. Então, assim, você ficava... O mindfulness entrava muito aí, você ficava quase que 100% por conta daquele projeto. Hoje, quando você senta no computador para fazer, vai aparecendo os links, é uma mensagem que pinga, é alguém que ligou, que você silencia, é alguém que chamou e tal, e aí esse excesso que para você criar, é muito difícil, assim, o processo de criação vai ficando difícil, porque você vai te exaurindo, assim, né? Esse é o caminho do foco, né, Clarice? Esse é o caminho do foco. Para mim, eu gosto muito. É a concentração, né? Desculpa, Diego, complementando o que tu está dizendo. A gente falou igualzinho, Isadora, pode complementar. Não, é isso mesmo. Eu estava usando a palavra concentração e tu está falando em foco, mas a gente lembrou da mesma coisa. Exato. Eu queria contar um trechinho assim de uma parte da minha história na infância que fala muito disso, né? Desse tempo que hoje as crianças não têm esse espaço, porque é tudo jogado, o conteúdo às vezes até pronto, né? E a criança ela não tem esse espaço para ela fazer alguma coisa. Isso me remeteu à época que eu, ainda muito pequena, eu não saía brincar com as crianças na rua, então eu ficava muito dentro de casa, junto da minha mãe, que costurava, e aí tinha os retalhos, então eu ficava muito no chão. Os retalhos caíam, pegava esses retalhos e começava a imaginar as roupas que eu podia fazer com aquilo. Eu ia para a máquina de costura, em pé eu costurava, porque se eu sentasse eu não conseguia alcançar o pedal, né? Isso com uns 4 anos. E aí eu comecei a desenhar
fazer os croquis, assim, com aquelas silhuetas, assim, mais elegantes, e como assim fosse uma designer super famosa da alta costura, né? E, e aí, isso acho que falta, né? Tipo, dar à criança essa não é nem liberdade, é o tempo, né? Precisa ter o tempo Sim, para não fazer nada também. é, exato, É bem exatamente. interessante essa... Desculpa, Diego, eu te interrompi antes, depois eu queria te ouvir falando sobre o foco. Mas todas as tecnologias, quando surge uma tecnologia nova, aquele uso recorrente daquela nova tecnologia altera nossos hábitos, altera um hábito e pode eventualmente alterar até um modo, assim, uma capacidade cognitiva mesmo, né? Por exemplo, teve uma época em que a leitura silenciosa era uma coisa estranha, né? As pessoas tinham o hábito de fazer a leitura em voz alta, porque havia poucos livros, não era todo mundo que tinha acesso ao texto escrito. Quer dizer, a tecnologia da imprensa, por exemplo, que permitiu uma difusão muito maior do livro, fez com que as pessoas também, tendo mais livros, pudessem fazer essa leitura solitária, não liam em grupo e não precisavam mais ler em voz alta, passaram a ler em silêncio. É uma modificação. Nem sempre a gente consegue apontar assim se a modificação é negativa ou positiva. Só é uma modificação, né? E Só é aí a uma gente. modificação. E às vezes a gente não tem tempo, como agora, a gente ainda não teve o tempo de conhecer exatamente que modificações as novas tecnologias estão fazendo com a gente. Né? Alguns estudos começam a surgir apontando, por exemplo, uma maior dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? De ter o foco, de ter a concentração, que certamente é um elemento fundamental no processo criativo, né? É aquela imersão completa num tema de interesse, num assunto, é uma das etapas mesmo do processo criativo, né? É a preparação, quer dizer, a gente primeiro faz uma imersão intensa em determinado assunto, até que então surge uma ideia, ou surgindo uma ideia, a gente vai então pesquisar quais são as possibilidades para essa ideia. E tudo isso exige a concentração, né? Essa vivência intensa, aquele transbordar, que eu achei tão lindo que a Clarice usou essa palavra, o se transbordar de alguma coisa. Quando a gente transborda, então a gente cria. Então, primeiro, realmente tem que encher, né? E para se encher, a gente precisa dessa concentração. E também desse tempo, né? Do tempo de arejar as ideias, do tempo de se encher de alguma coisa e depois se esvaziar, ficar quieto e deixar aquilo incubando. Isso, né? O tédio criativo que aquele autor italiano fala do ócio criativo, né? Domênico de Massa. Isso mesmo, ele mesmo. Nessa circunstância de pandemia com meu filho também, ele teve que assim, ó, nitidamente ele estava incomodado com as primeiras experiências assim dentro de casa com o tédio. E eu disse, o tédio a gente tem que viver, te vira, inventa alguma coisa para fazer. E aí vai lá e inventa, realmente, porque é o tempo de arejar, é o tempo do nada, de aparentemente nada. Então, o cheio e o vazio, essas oscilações entre movimento e inércia, né? Isso produz ideias. Parece duas matérias-primas para criar, né? Eu vejo assim muito como duas matérias-primas. E vocês duas citaram essas duas matérias-primas. Assim, eu vejo o conhecimento, a leitura, esse caminho de buscar textos, buscar informações diferentes. Isso enriquece a criação de uma maneira, nossa, você consegue enxergar os caminhos aonde você precisa percorrer. E esse tédio que eu vejo assim, eu aproximo muito a inconformidade, porque você começa a ficar inconformado com
aquilo que está acontecendo com você e você busca a transbordar ou romper aquela barreira. Romper, exatamente. E aí sim, né? Digamos, dentro desses caminhos, você começa a achar mais resoluções para fazer ou realizar aquele propósito específico. E a gente falando de criatividade pela realização. E isso tem uma oferta de soluções incríveis que a gente começa a ficar embasbacado. Nossa, isso daqui é tanta oferta. E eu acho tão lindo o yoga nessa hora, porque todo esse caminho de você fazer os exercícios, se escutar, você começa a reverberar o seu chamado, o chamado que está dentro de você. Isso é criatividade, isso é foco, isso é se concentrar no caminho correto para aquela realização específica. Então, daí aquele bate-papo assim de tá, ok, se a gente dá um passo atrás e para a gente entrar nesse processo, deixa eu me encontrar um pouco para ver como que eu tô, o que que eu tô chamando, o que que eu tô querendo, para daí mergulhar nesse caminho de matéria-prima, né, de informações, aí o seu chamado ele fica mais autêntico, ele tem a autenticidade do seu ser. Né? Por mais que isso não seja, né, quando a gente junta vários criativos, ele não quer dizer que é uma verdade para todos, mas ele é um caminho a ser trilhado, né? E essa autenticidade, ela se complementa. A gente vai assim. Eu vejo na educação, a educação mesmo, isso tem alguns estudiosos que falam tudo, que a educação antiga, ela existia assim por um caminho de hierarquia, né? Então, o pai, ele falava para o filho, olha, você tem que fazer assim. Antes, um dos meus avós era piores. Não tinha nem diálogo de hierarquia. Era comando de hierarquia. Daí, o meu pai, comigo, foi um diálogo de hierarquia. E já com a minha filha, e vejo com os próximos, nessa geração, eu consigo conversar com igualdade, mas com papéis definidos. Agora, eu não sei o que ela vai trilhar para a educação dos filhos dela, né? Se vai ser mais ou menos uma igualdade mais aberta, não sei. Mas eu consigo sentir isso e eu sinto um caminho muito de evolução para a criação. Assim, eu sinto muito contente assim esse tipo de relação